decretado pelo Estado de São Paulo, alguns municípios também adotando esse decreto para buscar recursos junto ao não só ao governo do Estado, mas também ao governo federal para implementar ou agilizar algumas ações. Campinas soma 13 mil casos de dengue, uma morte também contabilizada. Já houve aí algumas ações realizadas para tentar controlar o avanço da doença, mas há uma projeção de que o município atinja 100 mil casos ainda no mês de maio. E para entender um pouco mais, né, dessas ações, do que já foi feito, do que ainda precisa ser feito, a gente convidou novamente para a programação aqui da CBN a Andréia von Zuben, que já está em contato aqui com a gente. Ela é diretora do Departamento de Vigilância em Saúde, para nos ajudar a entender um pouco mais desse cenário aqui no município. Seja bem-vinda, Andréia. Obrigada, eu agradeço a vocês e espero conseguir esclarecer um pouco mais sobre essa situação. Quando a gente fala que o município está com epidemia de dengue, que vai ter um número significativo de casos ainda para acontecer nos próximos meses, e aí vem o Estado também fazendo esse alerta para os municípios, e aí a gente ouve parte também da Secretaria de Saúde dizendo que não é o caos. Né, assim, qual seria o caos, então, né, diante de ver postos de saúde com filas, né, o número crescente de atendimentos e de pacientes, né? Como a gente consegue entender isso e não que queira transformar num caos? Não é isso que a gente quer, mas entender esse contexto que a gente está vivendo. Então, vamos lá. O contexto epidemiológico da dengue, o que aconteceu de diferente esse ano? A gente começou a ter um número grande de casos desde o mês de janeiro. Isso é diferente de outros anos, que a gente começa a ver esse maior aumento em abril e maio. Então, a gente adiantou, dando mais tempo para o mosquito picar mais gente e transmitir mais a doença. Aliado a isso, a gente tem a co-circulação de 3 sorotipos ao mesmo tempo, né? O 1, o 2 e o 3. Então, a gente tem uma situação hoje que a gente está vendo o crescimento, né, público. O Departamento de Vigilância tem um painel, todo dia a gente vai vendo o crescimento de casos, e semana a semana crescimento também. A vigilância, quando ela olha para os casos, ela olha para a cidade toda. Isso é muito importante dizer. Tem notificantes públicos e privados, então consultórios, laboratórios, hospitais privados, hospitais públicos e os centros de saúde. Qualquer um de nós que for atendido em qualquer ponta da rede vai estar naquela estatística de saúde. Como que a gente vê, né, o quanto que a gente está tendo mais ou menos dificuldade de atendimento? Pela capacidade mesmo instalada dos diversos pontos de atenção. Então, tivemos uma reunião com os hospitais privados na sexta passada, eles trouxeram algumas coisas, tem toda a rede de emergência e os centros de saúde. O secretário de saúde de manhã, né, falou um pouco sobre o ponto de vista mais dos centros de saúde, né, mostrando que ainda a capacidade de atendimento não excedeu nossa capacidade. Mas o cenário que a gente tem trazido é um cenário que vai continuar aumentando, provavelmente com maior número de casos aí no final de março e mês de abril, e todo dia a gente faz essas análises e nos preparamos com insumo, com RH, com hora extra, se for necessário, mas é uma situação que é acompanhada diariamente, como você bem vem lá no portal, que é transparente para todo mundo. Andréia, boa tarde. Até vendo pelo portal, né, a incidência hoje está em 1.080 casos por 100 mil habitantes, né? E você acabou de citar
a questão aí dos 3 tipos diferentes de Aedes aegypti que estão circulando aqui pela cidade. Primeiro, né, ao comentar esse número que fica bem acima dos 300 aí que o estado coloca como emergência, né, como alerta, e também sobre esses 3 tipos, né, eles circulam por toda a cidade, eles têm regiões específicas e existe algum tipo de tratamento ou de prevenção diferente para cada um deles? Então, vamos lá. Não é 3 tipos de Aedes, tá? São pequenas modificações genéticas no vírus da dengue, que está dentro do Aedes aegypti. A circulação está acontecendo concomitante em todo o município. Porque, na verdade, a gente sabe o sorotipo circulante amostralmente. Então, quando a gente observa que tem, significa que a gente tem já na cidade toda. O que diferencia a circulação de sorotipo? Na verdade, nos preocupa a gravidade, né? Capacidade daí da assistência suportar possível maior número de casos graves. Embora a dengue ela seja uma doença que ela requer hospitalização só em 2% dos casos, se aumentar muito o número de casos, esses 2% podem ser um número grande. Mas o sorotipo, na verdade, a grande importância dele é para assistência e não uma forma diferente. O ideal é que a gente não seja picado pelo mosquito, o ideal é que não deixe o mosquito nascer, aquele manto, a gente fica falando, tira criadouro, usa repelente, mas na eventualidade de eu começar a ter uma febre, eu devo procurar assistência médica rápida, porque mesmo gravidade, basta uma hidratação bem feita. Então, a pessoa só não pode ficar em casa. A circulação de 3 sorotipos, ela traz este alerta. Procurar unidades de saúde e fazer a hidratação correta. Você disse que ainda está dentro da capacidade, né, de atendimento, de assistência a esses pacientes, e é por isso que o município não vê como um sinal de caos, né, nos casos de dengue, né? E a gente, pensando que pode atingir esse limite, esse topo de 100 mil casos, a gente ainda não chegou, mas é a capacidade que o município tem também para atendimento a esses 100 mil? Vamos lá, vamos tirar a palavra caos do cenário, tá? Eu vou falar de situação epidemiológica. Situação epidemiológica, ela tem parâmetros técnicos muito bem estabelecidos. Inclusive, vocês começaram, né, falando, a gente vai decretar emergência, não vai decretar emergência? Depende, né? Aí, o Estado, embora tenha decretado emergência, ele não trouxe ainda o decreto com os parâmetros técnicos. Se a gente estiver dentro de todos os parâmetros técnicos para a declaração de emergência, e isso for facilitar algumas coisas, o município não se furtará. A gente só está realmente sendo técnico. Isso, para mim, é muito importante, né? A vigilância, ela se pauta não em caos ou nenhuma palavra assim, ela se pauta em limiar, né? Todas as nossas análises, elas são de um diagrama de controle, né? Quanto que era esperado para esse mês e quanto excedeu. Talvez hoje não tenha um excesso de capacidade instalada, mas a gente não vai se furtar de dizer que amanhã ou depois ou semana que vem essa capacidade está maior. E talvez na hora que seja publicado esse decreto, a gente veja que os parâmetros saíram do que a gente esperaria e dependendo do que o Estado está falando, pode ser que precise. Então, isso não está dito que vai ser feito ou não vai ser feito. É critério técnico, bastante bem estabelecido, de uma vigilância que é muito cuidadosa. Eu até quero contar uma coisa, né? O decreto, ele não é do município. A gente faz um decreto e a gente tem que aprovar, a gente tem que mandar um ofício para o Departamento de Vigilância Nacional, o COI, o Pessoal de Emergências de Saúde Pública Nacional, Secretaria de Vigilância e Saúde. Quem vai dizer, aconteceu isso, o seu município pode decretar, são eles. Se decretar, a gente tem um mês para fazer um plano de ação para receber recurso.
Então, tudo é muito parametrizado na vigilância, tá? Não tem muita margem de discussão. Isso eu queria deixar bastante claro. André, agora vamos falar mais uma vez da prevenção, né? Porque a gente está vendo o trabalho do Devisa, né? Da vigilância sanitária, todo mundo indo, passando o famoso fumacê, como falou na reportagem, visitando os imóveis, abrindo imóveis que estavam ali interditados, entre aspas, né? Porque estão sem dono, estão fechados lá, ou o dono não vai no local. Queria que você, como representante do Devisa, dissesse o quanto a parte da população de não jogar lixo, de não acumular água em casa, pode diminuir, pode frear o número de casos de dengue. Então, vamos lá. Primeira coisa, por que a gente faz questão de ter transparência, de contar para a cidade exatamente o que está acontecendo? Porque a gente acha que se a população entender, inclusive a gravidade, ajuda a mobilizar. Informação, Guarizo, todo mundo tem. Todo mundo sabe que para eliminar esse mosquito, você tem que eliminar a fase aquática. Agora, daí, as pessoas terem o hábito de olhar para isso, já não é a mesma coisa. Isso eu também falo na minha experiência de muitos anos. A nossa tentativa aqui, para dizer quantos casos vai ter, depende muito do quanto a gente vai conseguir mobilizar. Já falei várias vezes e continuo dizendo, o poder público ele tem sua função, ela é essencial. A nebulização é uma das coisas, né? Vocês chamam de fumacê. O que é o fumacê? O fumacê está matando o mosquito adulto que está voando naquela hora. Foi embora, se nascer outros mosquitos, não vai mais ter efeito nenhum. Então, é o velho mantra, não vamos deixar o mosquito nascer, eliminando o criador. O que vai determinar o tamanho da epidemia? O quanto que a sociedade vai se mobilizar. Dependendo, sim, do poder público, que eu garanto que a gente está com a máquina pública voltada para isso. Todas as ações estão voltadas, a gente está com a vigilância inteira, a Secretaria de Saúde, toda a prefeitura, mas é aquela história, a gente não está 100% do tempo na casa de 100% das pessoas. Então, quem está ouvindo isso, quer ter dengue? Não acredito que não quer. Tem chance de ter? Hoje tem um risco aumentado por morar em Campinas. Então, precisa pensar, poxa, esse voo do mosquito é só 100 metros. Se eu jogar fora meu criador, não vai nascer mosquito, ele não vai voar, ele não vai me picar. Uhum. A conta não fecha se a gente não trabalhar todo mundo junto. A gente precisa realmente que entenda a gravidade, talvez a dengue não vai me deixar internado, mas eu vou perder dias de trabalho, eu vou ter muita dor no corpo, muita fadiga. Então, a conta é essa, a gente precisa de mobilização da sociedade. E vai acontecer mais uma, né? O 6º mutirão no próximo sábado, e focando sempre nas regiões em que tem esse aumento de casos, né? A gente escolhe pelas regiões com maior risco da população adoecer. Resumidamente, é assim, né? A gente estratifica a cidade por risco e a gente vê onde tem maior número de casos. O mutirão, ele é aquela tentativa, de novo, né, de pôr todo o poder público conversando com a população, esperando que aquele dia ele não resolve tudo, porque a gente pode tirar todos os criadores. Daí, como vocês falaram, jogou lixo no outro dia, começa tudo de novo. Então, é uma tentativa de fazer uma comunicação de risco e mobilizar a população. Sim. De novo, um dia não resolve. Esse mosquito ele é extremamente adaptado ao meio urbano, senão a gente não estaria tendo caso no Brasil inteiro. Sim. Ele se adaptou demais. Então, a gente precisa mesmo ter a nossa parte, né? A gente, durante a conversa, recebeu várias participações de ouvintes, Andréia, falando de denúncias, que eles, inclusive, até utilizam os canais oficiais da prefeitura para denunciar o vizinho que está com lixo acumulado, tem água parada, ou tem até já, né, o criadouro ali já do mosquito, e que eles não conseguem identificar as ações rápidas também do município para poder tentar, né, de alguma forma, intervir nessa condição, né? O que mais é possível fazer? Olha, aí eu vou falar uma coisa muito importante. Toda a nossa ação está voltada em tentar interromper a transmissão
fazer controle. A eliminação de criadores, ela é extremamente importante e eu preciso de ajuda. Se o meu vizinho está trazendo uma situação aí de risco, o que custa a gente também tentar conversar com esse vizinho? Será que não tem uma associação de bairro? Será que o condomínio não pode? Porque, de verdade, a mobilização da sociedade em todos os aspectos. Realmente, a gente tem quase 1.000 agentes na rua. Se eu pegar a quantidade de ações que a gente está fazendo para fazer controle da transmissão, os 1.000 agentes estão sendo consumidos. Então, aquela expectativa é que a prefeitura vai lá para tirar o criadouro do vizinho, talvez ela não seja uma expectativa tão real no tempo que eu espero. Então, precisa da ajuda. Será que não dá para conversar com esse vizinho mesmo? Será que não dá para a gente, enquanto sociedade organizada, fazer uma mobilização? A prefeitura vai, mas a fila está bastante grande, porque nesse momento que a gente tem uma epidemia, todo mundo começa a ver criador e todo mundo começa a fazer denúncia. E, de novo, eu acredito muito que a comunidade unida pode fazer a grande diferença entre o que a gente vai viver em termos de número de casos. É isso. Andréa Von Zub é diretora do Departamento de Vigilância em Saúde aqui de Campinas. Obrigada por trazer mais informação para os nossos ouvintes. Estamos juntos aí nessa luta para combater o Aedes aegypti. Eu agradeço muito e encerro a minha fala com 2 grandes coisas que resumem esse enfrentamento. Primeira, olhe para suas casas uma vez por semana, controle seus criadores. Segunda, febre, não fica esperando. Eu estou com uma febre, não sei o que é, procure o serviço de saúde da sua confiança. Se é o público, vá no público, se é o privado, vá no privado. A epidemia, ela não escolhe classe social, ela está na cidade toda. Eu agradeço muito o espaço e a oportunidade. Obrigado, Andréa. 3:02, vamos para o Repórter CBN.